Segunda Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 16 anos em Jerusalém. Ele não fez o que era certo aos olhos de Jeová, como Davi, seu antepassado, tinha feito. Em vez disso, ele andou nos caminhos dos reis de Israel e até mesmo fez estátuas de metal dos Baalins. Também fez fumaça sacrificial no vale do filho de Inom e queimou seus filhos no fogo, imitando as práticas detestáveis das nações que Jeová tinha expulsado de diante dos israelitas. Além disso, oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso, Jeová, seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria, de modo que eles os derrotaram e levaram um grande número de cativos a Damasco. Ele também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que o atingiu com uma grande matança. Num só dia, Peca, filho de Remalias, matou em Judá 120 homens, todos valentes, porque tinham abandonado a Jeová, o Deus dos seus antepassados. E Zicri, um guerreiro efraimita, matou Maacéias, filho de um rei, Asricão, o encarregado do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Além disso, os israelitas levaram dentre os seus irmãos 200.000 cativos, mulheres, filhos e filhas. Também tomaram grande quantidade de despojo e o levaram a Samaria. Mas um profeta de Jeová chamado Oded estava lá. Ele saiu ao encontro do exército que estava chegando a Samaria e lhe disse: Vejam, Jeová, o Deus dos seus antepassados, estava irado com Judá. Foi por isso que os entregou nas suas mãos. Mas vocês os mataram com uma fúria que chegou aos céus. E agora vocês pretendem fazer do povo de Judá e de Jerusalém seus servos e servas. Mas será que vocês também não são culpados diante de Jeová, seu Deus? Agora escutem-me e devolvam os cativos que vocês tomaram dos seus irmãos, pois a ira ardente de Jeová está contra vocês. Em vista disso, alguns dos chefes dos efraimitas, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os que estavam chegando da campanha militar, dizendo-lhe: Não tragam os cativos para cá, pois isso nos tornará culpados diante de Jeová. A nossa culpa já é grande e a ira ardente contra Israel. Mas o que vocês pretendem fazer vai aumentar os nossos pecados e a nossa culpa. Assim, os soldados armados entregaram os cativos e o despojo aos príncipes e a toda a congregação. Então, os homens designados por nome pegaram os cativos e forneceram roupas do despojo a todos os que estavam nus. Eles os vestiram e lhes deram sandálias, alimento, bebida e óleo para sua pele. Além disso, transportaram em jumentos os que estavam fracos e os levaram aos seus irmãos em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram a Samaria. Naquele tempo, o rei Acás pediu ajuda aos reis da Assíria. E os edomitas mais uma vez invadiram e atacaram Judá e levaram consigo cativos. Os filisteus também atacaram as cidades da Cefelá e do Negueb, em Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Soco e as suas aldeias dependentes, Timná e suas aldeias dependentes, Ginzo e suas aldeias dependentes, e eles se estabeleceram ali. Jeová humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, pois ele tinha deixado Judá ficar fora de controle, resultando em muita infidelidade a Jeová. Tilgat-Pilneser, rei da Síria, em vez de apoiá-lo, por fim veio contra ele e causou-lhe aflição. Acás tinha saqueado a casa de Jeová, a casa do rei e as casas dos príncipes e dado um presente ao rei da Síria, mas isso não foi de ajuda. E, durante a sua aflição, o rei Acás agiu de modo ainda mais infiel com Jeová. Começou a oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco, que o tinham derrotado, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, oferecei sacrifício a eles para que me ajudem.
mas eles fizeram com que ele e todo Israel tropeçassem. Além disso, a casa juntou os utensílios da casa do verdadeiro Deus e os cortou em pedaços. Depois fechou as portas da casa de Jeová e fez para si altares em cada esquina de Jerusalém. E em todas as cidades de Judá, ele fez altos sagrados para fazer fumaça sacrificial a outros deuses e ofendeu a Jeová, o Deus dos seus antepassados. Os outros acontecimentos da sua história, todas as suas ações, do começo ao fim, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Então Acaz descansou com seus antepassados e o enterraram na cidade, em Jerusalém, pois não levaram às sepulturas dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar.